E eu sinto muito orgulho desse ministério, onde nós vemos muita igreja aí que prega a prosperidade. Você não se vê mais falar do Evangelho de Cristo. Você não se ouve mais falar da palavra da cruz, da palavra que salva, que liberta, que transforma, que leva para o céu. Amado, você chega nas igrejas, você ouve mais falar de prosperidade. Glória a Deus. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um casamento. E a vida do cristão é do mesmo jeito, não é verdade? Mas essa palavra, por mais que ela venha, a palavra ela tem o poder, ela vem para exortar, corrigir ou edificar. Então, a palavra de Deus ela já é completa, ela não precisa se acrescentar nada mais. Porque quando nós falamos, Deus já está falando conosco através dessa maravilhosa palavra. Então tem gente que gosta muito de acrescentar as coisas dentro da palavra de Deus, coisas que que Deus não manda, não ordena. Simplesmente para chamar pessoas, para atrair pessoas através de emocionalismo, né? Mas nós temos, meus irmãos, que está arraigado na palavra, alicerçado nesta palavra, porque é ela que vai levar nós para o céu. Glória a Deus. Através dela que nós vamos para o céu. Então agradeço a Deus, porque o nosso ministério, nós temos uma pastora sábia, que Deus deu sabedoria a ela, e ela conduz a igreja através da palavra de Jesus. Amém? Amém. Então eu tenho que falar, eu poderia hoje falar, como eu disse antes, de milagres. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus dá presente. Eu também vivo orando para que Ele me dê um carro, mas eu vivo orando para que Ele me dê e para que eu use para a obra dEle. Mas não é isso que Deus colocou no meu coração nesta noite. O que Deus colocou nesta noite no meu coração é para edificar e nos exortar, é para nos alertar, para que possamos morar no céu com Ele. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Até porque as bênçãos de Deus, ela vem através da obediência à palavra de Deus. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando nós passamos a obedecer essa palavra, as bênçãos de Deus começam a nos perseguir. Verdade, meu Deus. Não precisa nem nós corrermos através dela, que elas começam a chegar, a correr atrás de nós. Através da obediência da palavra, amém? Então, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 15 até o 23, foi o que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler aqui no meu celular, porque ela é uma palavra atualizada, então eu acho melhor para pregar. Diz assim, o título é Os Falsos Profetas. Fiquem de pé em reverência à palavra de Deus, igreja, por favor. Amém. É Mateus, capítulo 7, versículo do 15 ao 23. Amém? Acharam? Então diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, essa palavra de Jesus, muito conhecida, ela faz parte do sermão da montanha, né? Um sermão maravilhoso que Deus prega ali para os discípulos, para aquele povo que estava seguindo ele
ele estava ensinando. Para que eles tivessem cuidado com os falsos profetas, que na época já existia os falsos profetas, né? Os fariseus, saduceus, aquele pessoal que pregavam a palavra. Eles mesmos pregavam, mas eles mesmos não viviam a palavra. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui nesta noite é que nós devemos ter cuidado com aqueles que falam conosco, tanto aqui no púlpito, não importa, tanto aqueles que têm a oportunidade de trazer a palavra, como aquele que se diz ser usado por Deus para falar conosco. Nós devemos examinar as Escrituras. Quando Paulo pregava ali em Bereia, a Bíblia diz que Paulo estava pregando e os crentes de Bereia eram conferindo na palavra, ali que não era a Bíblia, mas era a lei de Moisés, que naquela época eles viviam pela lei. Então tudo que Paulo falava, eles iam conferir para ver se verdadeiramente era verdade aquilo que Paulo estava falando. Veja só, o discípulo Paulo pregando. Imagine nós que somos um pregador como nós, assim, comum, né? Porque a Bíblia diz que Paulo foi usado para pregar para os não judeus, né? Então ele foi tremendo usado ali. Antes ele era perseguidor da igreja, depois ele passou a ser perseguido por causa da obra de Cristo. Então, igreja, o que essa palavra está falando, o que Deus está falando conosco, é que nós devemos conhecer a palavra de Deus, ter conhecimento bíblico, para não sermos enganados nesses dias maus que nós estamos vivendo. Porque dentro das igrejas existe pessoas vestidas de ovelha, mas que na verdade são lobos devoradores. Nós não conhecemos o crente, não é pelas vestes dele, não é pelo andar com a Bíblia na mão, é pelos frutos que ele produz. Não é por estar na igreja todos os dias, não, igreja. É verdade. Nós conhecemos se a pessoa é de Deus ou não é de Deus através do comportamento dela ou dele. É o comportamento que vai dizer se você ou eu estão pertencendo verdadeiramente a Cristo. E quais são os frutos do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo diz assim: produz, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem paciência, ele tem amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia diz: não há lei contra essas coisas. Então, quando alguém for falar com você, a palavra que ele lhe falar tem que estar baseada dentro da Bíblia. Se não tiver, não provém de Deus. Amém? E mesmo que a pessoa esteja pregando a palavra, porque quando Jesus fala de falsos profetas, são pessoas que são usadas para pregar a palavra. Profetas são aqueles que trazem a palavra. A mensagem de Deus é um profeta. Hoje eu estou sendo profeta para a igreja. Deus está me usando como profeta para falar com a sua igreja. E também tem aqueles profetas que se diz profeta, que vem dizendo que está sendo usado por Deus em profecia. Às vezes Deus usa para falar conosco. Quando é de Deus, se cumpre. É esse o sinal. Quando a profecia vem de Deus, ela se cumpre. Quando não é de Deus, nós esperamos a vida inteira e nada acontece. Eu já passei por isso, viu? Por isso que hoje eu estou muito escaldada quando alguém vem falar comigo e dizer que é de Deus, que é de Jesus que está falando. Então, para que a gente não venha cair na boca de falsos profetas, nós devemos ter conhecimento da palavra do Senhor. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos. Aqui no livro de Marcos, capítulo 11, fala que Jesus fala: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos.
Então Jesus disse, disse à árvore, nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Em outra passagem, fala que quando eles voltaram, a figueira estava morta, né? Tem outra passagem que diz. Então veja só, essa figueira ela estava bem cheia de folha, bem verdinha, enganando que Jesus foi procurar fruto, mas ela não tinha frutos. Mas ela não parecia que tinha, porque ela estava bem folhada, bonita, verdosa. Mesmo assim é a vida de muitos cristãos, igreja. Por fora está aquela beleza, lindo, mas quando você olha, que você se aproxima da pessoa, que você começa a conversar com a pessoa, você diz logo, você vê logo que essa pessoa não dá frutos. Porque ele se revela através da palavra, da conversa. Um cristão, ele tem boas conversas. Um cristão, ele tem sempre uma palavra de conforto para a sua vida. Um cristão, ele tem uma palavra de repreensão se você estiver errado. Que nós temos o dever. Amigo não é aquele que passa a mão na cabeça da gente e cobre o pecado, não. Irmão e amigo é aquele que lhe corrige quando você está errado. Porque nós queremos, aquele que ama o seu irmão, nós queremos ir para o céu. E se não houver mudança de vida, mudança de hábito, pode vir para a igreja quantas vezes quiser, mas não vai para o céu. A figueira, Jesus foi até a figueira porque teve fome. Quando chegou lá, ela estava enganando todo mundo, os discípulos, todo mundo, ela estava enganando. Não era tempo de estação, não era tempo de dar fruto. E porque ela estava lá com tantas folhas para enganar? Nos dias de hoje é a mesma coisa, né? Nos dias de hoje, muitos estão dentro das igrejas enganando as pessoas. Lobos em peles de ovelha, que não estão preocupados com a salvação da minha e da sua alma. Estão preocupados com o meu e com o seu dízimo, com a minha e com a sua oferta. E você de qualquer jeito, caminhando a passo largo do inferno, mas não recebe correção. E muitas vezes, quando é corrigido, tem pastores que vão também mudar. Porque também, pastor, tem pessoas que tem os pastores que corrigem, mas infelizmente a pessoa está de uma forma nua sem o Espírito Santo e não recebe a correção. Pensa que é da carne, mas é Deus falando, Deus corrigindo, porque Deus não quer que nenhum se perca. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Depende da nossa maneira de vivermos. Porque não é a vinda para a igreja, não é as nossas vestes, a nossa aparência que vai determinar quem vai ser salvo, não. É a nossa conduta, é a nossa vida com Deus, é a nossa intimidade com o Pai. A oração nos aproxima dele, a palavra nos alimenta, nos traz conhecimento do que é certo e do que é errado. A palavra nos corrige, a palavra nos repreende, a palavra nos conforta, nos consola. É a palavra que vai fazer com que nós nos aproximamos mais de Deus, com que nós tenhamos mais discernimento espiritual para não ser enganado, nem confundido. É através do conhecimento da palavra. Então, igreja amada de Jesus Cristo, que possamos despertar, pedir, Senhor, me desperta, Senhor, derrama o Espírito, derrama sobre mim um despertar, um amor pela palavra, um anseio de justiça, ó Deus. Dá-me força para te buscar em oração, para que possamos nos revestir de poder, nos revestir da armadura de Deus, ganhar conhecimento para não sermos confundidos nem enganados nesses últimos dias. Nós vivemos em guerra, nós vivemos na batalha, uma guerra espiritual, que o cristão ele tem que estar revestido de poder, ele tem que ter conhecimento da palavra, porque a palavra é a espada do Espírito, é através dela que nós combatemos contra as potestades espirituais
principados, contra os falsos profetas. É através dessa palavra que nós vencemos as guerras. Porque nós estamos em guerra. E desperta a igreja. Desperta, porque Cristo está às portas. E Ele precisa de uma igreja sadia. Aleluia. De uma igreja santa. De uma igreja que busque a Ele. Que busque conhecer mais. Que tenha mais intimidade com o Pai. Jesus diz aqui no livro de Mateus, que eu estou esquecido do capítulo, ele diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento e do poder de Deus. Então, é muito importante a leitura da palavra do Senhor. É a parte mais importante do culto, é a palavra do Senhor. Não é o louvor é bom. Muitas vezes Deus até fala com a gente através do louvor. É na palavra. Tem que ter gente que não suporta mais ouvir a palavra certa, sem comichão nos ouvidos. É por isso que estão abrindo as igrejas aí de todo jeito. Templo de todo jeito, para que os profetas, os falsos profetas, falem para eles aquilo que eles querem ouvir. Eles já não querem mais ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus incomoda aquele que vive em pecado. A palavra de Deus incomoda aquele que está sem vestes espirituais, que não tem o Espírito Santo de Deus. Ela incomoda, porque é ela que salva. É ela que liberta. É ela que transforma. Então estão abrindo igreja e botando pastores lá. Sagrando pastores para falar só aquilo que eles querem ouvir. Mas eu tenho uma coisa para dizer, que para o céu eles não vão. Não vão de jeito nenhum. Vão ficar ali na igreja, sentados onde eles estão. Porque não estão vivendo a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. É necessário termos o conhecimento da palavra. Porque quando nós recebemos uma exortação, do jeito que nós recebemos uma palavra de bênção, que vamos ser, é muito bom ouvir uma palavra de bênção. Quem não quer ouvir? Todo mundo quer ouvir. Mas é melhor ouvir uma palavra de exortação, para que nós possamos nos corrigir e ir para o céu, do que receber todo dia fulano falar: hoje você vai sair daqui abençoado, hoje sua vida vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada, e você caminhando a passo largo para o inferno. Verdade. Não é verdade, irmãos? Então que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nesta noite. Venha falar conosco ao nosso coração, que nós possamos receber a palavra de Deus no nosso coração e começar a estudar mais a palavra de Deus, que possamos nos aproximar mais do Senhor através da oração, ter intimidade com Ele, porque Ele quer. Ele nos chamou de amigo. Ele é o nosso amigo. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ter mais intimidade conosco. A maneira que você vai ser usada por Deus depende de você e de mim. Porque se você buscar Deus, se você tem uma vida de comunhão com Ele, se você tem uma vida de oração, se você medita na palavra, tudo que você faz, o Espírito Santo está lhe capacitando para a obra. Para entregar a obra nas suas mãos. Desse jeito. Se não for dessa forma, você não vai receber nada. A promessa que Deus lhe fez não vai se cumprir. Porque você não está dando lugar para Deus trabalhar. Não está dando lugar para Deus lhe encher. Não está dando lugar para Deus lhe usar. Como é que Deus vai te usar se você não tem conhecimento da palavra? Aleluia. Você pode até dizer: irmã, mas eu não sei ler. Mas hoje em dia o celular tem várias Bíblias com áudio, irmão. Não tem mais desculpa, não. Nos celulares hoje, todas as Bíblias, elas têm o áudio. Você não sabe ler, mas você pode abrir ali em Mateus, vamos supor, Mateus 5, que é o sermão da montanha, onde começa. Aí você aperta e ali você vai ouvindo. E o Espírito Santo vai falando com você, vai lhe dando discernimento da palavra, vai lhe capacitando, lhe enchendo. E você vai sendo capacitado para fazer a obra. Não existe mais desculpa. Nós temos que nos preparar para fazer a obra. Porque Deus não usa a gente de qualquer jeito, não. Nós temos que ser capacitados. Por isso que existe o tempo da capacitação. Amém? Então, igreja amada de Jesus, que essa palavra hoje venha trazer para as nossas vidas mudança. Que a palavra, quando ela vem para mudar. Quem quer mudar? Quem quer receber correção, diz assim: meu Deus, que o Senhor me ajude.
Que o Senhor me dê fome, volta a me dar fome, porque verdadeiramente na caminhada do cristão há um momento que a gente esfria. A gente dá que Elias, que era um homem que subiu até para o céu numa carruagem de fogo. Elias se escondeu, houve um tempo que ele teve depressão, escondeu numa caverna, pediu até a morte. Então, na caminhada do cristão, há um momento que nós estamos avivados e há um momento que nós estamos fraquinhos. Mas nosso Deus, Ele é forte. A gente, quando pega a Bíblia, nem que você leia um versículo, 2 versículos, 3 versículos. Cada dia a gente lê um versículo. Hoje eu li um versículo, amanhã eu vou ler 2, amanhã eu vou ler 3. Eu pensar que não, eu estou lendo o capítulo todo. Porque o Espírito Santo vai dando mais fome, mais sede, mais fome, vai te enchendo. Quando pensa que não, você está um vaso preparado para ser usado pelo Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a cada um nesta noite, porque a pastora vai precisar fazer aqui um círculo de oração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Não sou uma pregadora, porque eu estou começando. Estou começando assim, a ter a oportunidade para pregar. Mas conhecimento da palavra eu já tenho há muitos anos, há uns 21 anos de cristão. Mas eu caí muitas vezes, mas Deus me levantou porque Ele é misericordioso. Glória a E eu Deus. estou de pé pelas misericórdias dele, porque quem caiu foi eu, viu? Misericórdia. Mas quando Ele tem uma obra para fazer na minha vida e na sua vida, não adianta Satanás querer atrapalhar. Aleluia. Porque quando chega o tempo, Deus levanta, Deus restaura, Deus renova, Deus liberta, Deus transforma e passa por cima de Satanás se ele não sair da frente. Mas Ele faz, porque a obra é dele. Nós somos escolhidos dele e ninguém pode impedir o agir do nosso Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a vontade em nome de Jesus.